Bom, gente, o nosso tema de hoje é: você não emagrece porque você não tem força de vontade? Será mesmo que a causa, o motivo de você não emagrecer é por causa de uma suposta falta de força de vontade? Como que funciona essa questão? Porque assim, falar que hoje em dia, com tantas informações disponíveis por aí, né? Tanto nas redes sociais, como no Google, hoje em dia online mesmo, a gente tem muitas informações, tem muitos profissionais bons por aí dando orientações. Então, hoje em dia, a nutrição já é muito difundida. É difícil alguém não saber quais alimentos engordam mais do que outros, por exemplo, né? Eu, pelo menos, nunca vi alguém falando: nossa, Malu, mas você jura que comer bolo de chocolate com pão de queijo todo dia engorda? Nossa, mas batata frita todo dia engorda? Mano do céu, não sabia. Eu nunca vi. Vocês já viram alguém falar isso? Ai, lanche todo dia do McDonald's engorda? Nossa, eu não sabia que era por isso que eu tava engordando. Eu nunca vi ninguém falar isso. As pessoas sabem, elas tendem a saber. Pode ter algum alimento e outro que tem alguma divergência, questão de quantidades também tem alguma divergência, né? Mas no geral as pessoas sabem o que elas têm que fazer, elas sabem o que deve ser feito. Então, as coisas. Por que as pessoas engordam, mesmo sabendo o que precisa ser feito, né? Fica esse questionamento, a gente fica se questionando. Nossa, mas se a pessoa sabe o que ela tem que fazer, por que ela engorda? Que coisa mais esquisita. E aí vem as desculpas também. Ah, eu engordo por causa do hipotiroidismo. Eu engordo por causa do anticoncepcional. Falando só, puxando um gancho nessa questão do hipotiroidismo, gente, o hipotiroidismo realmente pode ser causa de ganho de peso, tá? Mas isso, se você acabou de descobrir que você está com hipotiroidismo, por exemplo, ainda não iniciou seu tratamento, porque se você está em tratamento, se está controlado, não tem desculpa, tá? Não tem a desculpa de que o hipotiroidismo está engordando, não. Se você está tomando sua medicação, se nos seus exames a tua taxa hormonal está controlada, está sob controle, você não está engordando por causa disso. Então, não me venha dar esse golpe, não. Bom, gente, então por que mesmo sabendo o que tem que ser feito, as pessoas engordam? Será mesmo que é falta de força de vontade? O que é força de vontade? O que a gente pode chamar de força de vontade? Escrevam aí pra mim, o que vocês entendem por força de vontade? Força de vontade, pra mim, é a gente querer atingir determinado objetivo e nos esforçar para atingir determinado objetivo. E é o seguinte, eu tenho certeza que você não está buscando o emagrecimento e se esforçando há uma semana e já desistiu. Geralmente as pessoas ficam semanas, meses e até anos se esforçando. Então, a gente não pode dizer que é falta de força de vontade. Vocês não concordam? Inclusive, hoje eu fiz uma pesquisinha, umas enquetes no meu próprio Instagram. Se você não participou, depois você participa lá. Mas até agora é o seguinte: mais de 60% das pessoas que responderam a minha enquete estão buscando emagrecimento há mais de um ano. Mais 60%. E mais de 15% está buscando já há cerca de 6 meses. E o restante está buscando um pouco a menos de tempo. Mas assim, uma taxa mínima está buscando, sei lá, algumas semanas. Começou o processo de emagrecimento agora. Então, o problema certamente não é força de vontade. Se você está buscando há tanto tempo, se você está se esforçando, está sempre atrás de alguma coisa para atingir esse teu objetivo de emagrecimento, como que a gente vai dizer que você não tem força de vontade? Certamente a força de vontade não é o seu problema. As pessoas confundem a força de vontade com o próprio alcance do objetivo. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque você não atinge determinado objetivo que você não tem força de vontade. Mas então, repito, por que as pessoas não fazem o que tem que ser feito,
Se elas sabem o que tem que fazer e elas também têm força de vontade. Antes de explicar por quê, eu gostaria de falar sobre o jeito errado de lidar com essa questão da força de vontade. Por acharem que não tem força de vontade para fazer o que tem que ser feito, as pessoas não costumam ir na raiz do problema. Elas ficam buscando atalhos em remédios, atalhos em suplementos emagrecedores, em cirurgias, tratamentos estéticos, dietas extremamente restritivas. É isso que acontece. E, inclusive, na enquete que eu fiz também aqui no meu Instagram, eu percebi muito isso. Muitas pessoas, acho que cerca de 40% já fez uso de remédios ou suplementos emagrecedores. 50%, mais de 50% já fez alguma dieta restritiva. Muitas pessoas, isso eu até não coloquei na enquete, mas vou colocar depois. Muitas pessoas apelam para cirurgias antes de tentar buscar o emagrecimento de outros métodos, né? De outras formas. Tratamentos estéticos também, é muito comum que a pessoa busque esse atalho. E por que esse é o jeito errado de fazer? Porque você não cura o principal, aqui. Adianta fazer esse tanto de coisa, fazer até cirurgias plásticas, cirurgia bariátrica, que seja, isso sem necessidade, tá? Porque tem pessoas que precisam fazer cirurgia bariátrica, mas não tô entrando nesse mérito. Tô falando só por questões estéticas e sem necessidade. Mas aí as pessoas apelam para esses atalhos. E aí o que acontece? Elas não cuidam do psicológico, que é a parte mais importante. Elas não mudam a mentalidade delas. Então, elas conseguem até mudar ali um pouquinho da estética, no caso da cirurgia, ou no caso das dietas restritivas, dos remédios. No primeiro momento, a pessoa consegue um grande ganho de peso, então ela vê aquele resultado no próprio corpo. Nos tratamentos estéticos, a pessoa também, às vezes, consegue um resultado assim de, desinchou e tá com a impressão de que tá mais magra. Então, pelo menos na cabeça dela, ela teve algum resultado estético. Então, as pessoas se agarram nesses resultados rápidos. Mas esses resultados não duram nada. As pessoas continuam se comportando da mesma forma na hora de se alimentar. Elas não mudam coisas que elas deveriam mudar. Elas não tratam ali a raiz do problema para mudar a forma com que elas se alimentam, né? Como, quando, o jeito que elas se alimentam. Todo esse tipo de atitude. Como que elas deixam os problemas, as emoções, os sentimentos influenciarem na forma de se alimentar. Essas pessoas não estão preocupadas com isso. Elas não mudam isso. Por isso, o que acontece? Por isso que a maioria das pessoas, como eu também constatei ali na minha enquete, coisa que eu já sabia, mas eu só confirmei, por isso que a maioria das pessoas volta a engordar. A maioria das pessoas não consegue manter aquele resultado que ela teve no primeiro momento. Elas voltam a engordar, porque elas foram iludidas por aquele resultado rápido, mas que não acrescentou nada na vida delas, não trouxe uma mudança de mentalidade, que é a coisa mais importante que uma pessoa precisa para emagrecer e permanecer assim para sempre. Para permanecer para sempre com um corpo que agrade, um corpo que ela se sinta confortável, que ela goste, que ajude na autoestima, né? Que realmente faça ela fazer as pazes com o espelho. Mas, então, vamos falar sobre isso. Por que, então, que as pessoas não fazem o que tem que ser feito? Se elas sabem o que tem que fazer e elas têm força de vontade. É o seguinte, vamos falar um pouco sobre estudos. O nosso cérebro tem uma partezinha que é mais impulsiva, é responsável pelos nossos impulsos, pelos nossos instintos. Tem muitas pessoas que até dividem o cérebro em 3, mas eu não vou entrar nesse mérito, não vou falar muito dessas 3 divisões. Vou falar mais dessa parte que muitos chamam de cérebro reptiliano. Essa nossa parte do cérebro, ela é mais primitiva, digamos assim. Então, o que quer dizer, ela é mais primitiva?
ela faz com que você haja por instinto, meio homem das cavernas mesmo, sabe? Por isso que a gente fala que é primitivo. Muitos instintos lá daquela época permanecem ainda hoje. Então, instinto de sobrevivência, de reprodução, muitas coisas estão associadas aos nossos comportamentos por causa dessa partezinha do nosso cérebro. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas, por exemplo, tem vários estudos indicando, e é uma coisa que a gente percebe mesmo, que bebês... Você já experimentou dar um chocolate e dar um limão pro bebê? Qual que é a reação dele? Quando ele come o chocolate, o bebê nunca provou nenhum desses alimentos na vida, tá? Então, quando ele come o chocolate pela primeira vez, qual é a expressão que ele faz? Ele geralmente gosta, né? Ele faz uma expressão de prazer, de bem-estar. E quando ele chupa o limão, ele faz a carinha de, nossa, não gostei, tá muito azedo isso daqui. A mesma coisa com outros alimentos que são amargos. Por que isso acontece? Se ele acabou de nascer, ele não construiu esse paladar ao longo dos anos. O que acontece? O nosso cérebro, essa partezinha mais impulsiva e instintiva do nosso cérebro, reage de forma muito positiva, tanto ao açúcar quanto à gordura. Algumas pessoas falam até em vício em açúcar, vício em gordura, mas não é a mesma coisa não, tá? Não dá pra gente simplesmente equiparar, falar que as pessoas ficam viciadas em açúcar. Algumas coisas até são parecidas, né? Mas não é a mesma coisa, não cria verdadeiramente uma dependência física e psicológica desses alimentos. Mas realmente, quando a gente come açúcar e alimentos com gordura, a gente realmente desencadeia algumas reações químicas que estão relacionadas à sensação de prazer, à sensação de bem-estar. Sempre que a gente ingere esses alimentos, o nosso cérebro ativa um comando para liberar neurotransmissores, dopamina, serotonina. Esses neurotransmissores estão associados a essa sensação de prazer, de bem-estar. Então, isso realmente acontece. Quando a gente come esses alimentos, a gente libera essa sensação de prazer e de bem-estar. Por isso que é tão gostoso comer esses alimentos. E aí, o que acontece? Quando você está passando por uma situação de muita dificuldade, muito estresse, preocupação, ansiedade, o que o teu cérebro busca? O teu cérebro busca fazer com que você volte ao teu estado de equilíbrio atual. Como que ele faz isso? Ele tenta fazer com que você busque isso da maneira mais rápida possível. E uma das formas mais rápidas é buscando nesses alimentos, porque ele sabe que se você comer açúcar, se você comer gordura, você vai liberar esses neurotransmissores, vai ficar mais feliz, vai ficar se sentindo melhor e por um instante esses sentimentos ruins que te dominavam vão passar. Então tá tudo interligado. Só que quando você cede a esses desejos, qual que é o problema? O que acontece quando você cede a esses desejos? Quanto mais você cede a esses desejos, quanto mais você repete esse comportamento de tô estressada, vou comer um chocolate para me acalmar. Quanto mais vezes você faz isso, mais o teu cérebro desencadeia essa reação de maneira automática. Então, comer, né, que na verdade, tudo bem, é uma coisa intuitiva, mas não é uma coisa automática, passa a ser automático a partir daí, a partir desse tipo de comportamento que você desencadeou, porque você repetiu esse tipo de comportamento. Quanto mais você repete, mais o teu cérebro vai associar isso à necessidade de buscar prazer e bem-estar nesses alimentos, tá bom? Principalmente açúcar e gordura. Por isso que é muito comum as pessoas serem viciadas. Como eu disse, não são verdadeiramente viciadas, mas é muito comum as pessoas terem um gosto maior por coisas doces e coisas gordurosas também. Porque essas duas coisas desencadeiam na gente esses neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar.
Então, o que você faz? Você tem que arrumar um jeito de conter um pouco mais essas tuas emoções, achar outras formas de ter prazer, para que o seu cérebro passe a fazer essa associação de uma maneira um pouco mais saudável, porque talvez seja uma coisa que não está acontecendo com você. Conclusão de tudo: você acaba acreditando que não tem força de vontade, que não consegue resistir ao impulso de comer. Algumas de vocês acham isso? Me respondam aí, se já parou para pensar, se vocês já pararam para pensar alguma vez que vocês não têm força de vontade. Quantas vezes vocês já se pegaram pensando nisso? Eu não consigo, não tenho força de vontade. Escrevam aí pra mim. Márcia, é justamente isso que eu tô falando. A Márcia, gente, tá perguntando, tá falando, eu sou viciada em açúcar. Tem algum remédio natural que podemos tomar pra ajudar? Não adianta tomar remédio. Você vai tomar pro resto da vida remédio? O que você tem que mudar, é aqui. Se você não mudar aqui, talvez o remédio te ajude um pouco, momentaneamente. Mas a longo prazo, isso não vai servir pra você, não vai te ajudar. Mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai voltar. Porque você não vai tomar remédio pra sempre. Certo? Olha só, eu posso afirmar pra vocês. Comer não é uma coisa automática, tá? Ser instintivo é diferente de ser automático. Quando a gente fala assim que comer é uma coisa instintiva, é uma coisa que você tem que sentir se você está com vontade, identificar aquela vontade dentro de você e aí comer. Quando a gente fala que é uma coisa automática, é você simplesmente ceder aos impulsos de comer. É vir aquele pensamento de, nossa, quero comer tal coisa, e você comer, entendeu? Então são coisas diferentes. Então, comer não é uma coisa automática. E se você cede ao impulso de comer, é porque você foi dominada por algum pensamento sabotador. E aí, qual que é a solução quando isso acontece? Porque é muito fácil dizer, né? Você tem que dominar os seus pensamentos para não sentir vontade de comer essas coisas. Mas na prática, eu sei, é muito difícil. Quando isso acontece, é porque tem algum sabotador ali na tua cabeça, tem o diabinho aqui, vencendo, fazendo cabo de guerra com o anjinho. E aí, muitas vezes, o diabinho acaba vencendo, né? Então, primeira coisa, repara nas coisas que você pensa e que você diz pra você mesma. Como eu disse, vocês costumam dizer pra vocês mesmos que não tem força de vontade, que é impossível resistir a determinada coisa. Nossa, pra mim é impossível resistir ao açúcar. Será que é impossível mesmo resistir ao açúcar? Resistir a coisas gordurosas? Será? Será que é impossível ou é difícil? Porque tem uma linha tênue aí, né? Tem muitas coisas que são difíceis, muitas coisas que são muito difíceis. Mas é fato que impossível não é. Eu posso te garantir. Agora, por que você tem esses pensamentos continuamente? E quanto mais você tem esses pensamentos, mais você vai ter. Teu cérebro te leva a ter esse tipo de pensamento justamente para que você tenha sempre uma desculpa para comer tudo à vontade. É a desculpa perfeita. Nossa, teu cérebro aí te dominou. Quando ele consegue fazer com que você sempre pense que eu não consigo, eu não tenho força de vontade, eu tenho que comer isso. Quando você começa com isso, teu cérebro simplesmente te dominou. Você sempre vai ter uma desculpa. Sempre, sempre, sempre. Então, se policie para não ter esse tipo de pensamento, tá? E como que você vai fazer isso? Para isso, sempre que começar a bater esse pensamento de não tenho força de vontade, não consigo, tá muito difícil, nossa, eu acho que dessa vez não vai dar para resistir. Para isso, você pensa em todas
as situações difíceis que você já passou na sua vida. Por exemplo, às vezes eu pensava no concurso público que eu passei, no vestibular da federal que eu passei, sabe? Eu começo a pensar, assim, em várias situações em que eu venci obstáculos. Situações que às vezes pareciam impossíveis, situações que eu já tinha perdido as esperanças muitas vezes, e mesmo assim eu consegui. Então, difícil é diferente de impossível. Sempre que esses sabotadores vierem à sua cabeça, é só você começar a pensar, nossa, mas quanta coisa você já não superou na sua vida? Se você já passou por tanta coisa, por que você acha que não conseguiria controlar o próprio impulso de comer? A própria fome? Por que você acha que não consegue ter controle sobre a sua fome? Você consegue sim, pode ter certeza disso. Mas, por fim, não se cobre e não se sinta culpada se você acabar cedendo às tentações. Vez e outra você vai ceder às tentações. Em primeiro lugar, se for uma coisa rara de acontecer, de forma que não tá interferindo em nada no seu emagrecimento, por exemplo, é uma coisa que não tá te prejudicando, tudo bem, a gente nem tem que ter esse papo, tá? Agora, se é uma coisa que tá te prejudicando, que tá atrapalhando você a alcançar os seus objetivos, tudo bem, mas não se sinta culpada se você ceder essas tentações. Tenta evitar, mas não se sinta culpada. Por quê? Sempre que você exagera na comida, sendo que você estava tentando se policiar um pouquinho mais porque você quer emagrecer, sempre que você faz isso, você se sente culpada e você reforça o sentimento de incapacidade. Aí é que você fica pensando, nossa, tá vendo? Confirmei, não consigo fazer isso, não consigo resistir, não, só tô confirmando. Então, cada vez que você fica alimentando essa culpa depois de comer, mais culpada você fica, mais se sentindo incapaz você fica. Então, se ceder à tentação, não fica se sentindo culpada. Estamos combinadas? E, gente, eu sei que essa questão do psicológico não é fácil. Por que vocês acham que tem pouquíssimas pessoas na minha live? Porque eu falo de coisas que quase ninguém fala. Eu falo de coisas que as pessoas não querem ouvir. É muito fácil as pessoas quererem ficar buscando a culpa em circunstâncias externas. Por exemplo, ficar falando que eu não tenho um nutricionista para me acompanhar, para me dar a mão, para estar aqui todo dia me cobrando, falando o que eu tenho que comer, quanto que eu devo comer, como que eu devo comer. Ou então, as pessoas colocam a culpa no próprio alimento. Nossa, mas esse alimento existe e fica me tentando todos os dias. A culpa é desse alimento. Entendeu? As pessoas gostam de colocar a culpa em fatores externos. As pessoas não estão preparadas para ouvir que o grande problema e a grande solução, que é mais importante, está dentro delas. É isso mesmo, Cris. No começo é difícil, depois o organismo vai se acostumando. Mas quando eu falo que é difícil, não precisa ser sacrificante. É viver mesmo com leveza. É entender que você pode ter momentos em que você come com prazer. Você deve enxergar prazer em comer. Eu sempre falo e sempre faço questão de reforçar. Comer também é prazer. Comer é um negócio cultural mesmo. Geralmente, os momentos de confraternização, festas, datas comemorativas, tudo isso está relacionado à comida, então não tem por que demonizar a comida. Mesmo que você queira emagrecer, mesmo que o teu objetivo seja emagrecer, a gente tem que aprender a levar a nossa relação com a comida com mais leveza, fazer as pazes mesmo com a comida. Deixar tudo isso muito mais leve. É isso que faz a gente emagrecer, porque quando a gente faz as pazes com a comida, a gente aprende a comer seguindo a nossa real vontade,
a nossa fome verdadeira e não a nossa fome emocional, por exemplo, né? A fome que cede aos nossos sentimentos, a fome para passar o tempo, que seja, enfim, várias outras fomes, que a gente também pode falar disso depois. Mas o importante é que vocês tenham isso em mente, que vocês que estão aqui já deram o primeiro passo, vocês estão interessadas em aprender sobre como funciona a mente de vocês, como é essa relação com a comida, como que eu faço para mudar, como que eu posso melhorar. Vocês que estão aqui estão num nível acima. A maioria das pessoas não está preparada para isso. A maioria das pessoas quer alguém, que entregue uma dieta ali de bandeja para elas. E nessa, elas pulam de dieta em dieta, em dieta e dieta, de método em método. E às vezes tem a cara de pau de chegar e falar: mas nossa, já tentei de tudo e não funcionou. Comigo não funcionou. Esse profissional é ruim, porque comigo não funcionou. Ainda tem a cara de pau de jogar a culpa no profissional. Mas a culpa não tá no profissional. Às vezes tá. Mas se for um bom profissional, a culpa não está no profissional. As informações estão aí à disposição de vocês para quando vocês quiserem. A questão é que as pessoas não querem reconhecer que a culpa é delas. E do mesmo jeito que a culpa é delas, a solução tá com elas. É um processo difícil, primeiro de se reconhecer que a culpa é sua e que tudo tá nas suas mãos. Sim, é algo difícil, é algo um pouquinho demorado, não é do dia pra noite. Mas é importante você começar a se conscientizar disso, saber o que você pode fazer. Eu sempre falo que o primeiro passo é reconhecer. Quando você consegue reconhecer que o problema está em você, você passa a buscar a solução dentro de você. Essas pessoas que estão aí, às vezes até nesse momento em outras lives, buscando soluções mágicas, dietas mágicas, elas nunca vão ter sucesso enquanto elas ficarem pulando de galho em galho, enquanto elas não olharem para dentro, porque a solução tá aqui dentro. A solução não tá em nada fora, em nada externo. Isso mesmo, Roseli, querem resultado rápido para ontem e querem um resultado assim, que não dependa muito delas. A gente fala aqui em casa que as pessoas querem ser emagrecidas, as pessoas não querem emagrecer. Elas não querem ter uma atitude positiva no sentido do emagrecimento. Elas querem simplesmente ser emagrecidas. Entendeu? Elas não querem mudar nada do interior delas. Isso para elas não é interessante. Então, assusta quando aparece alguém falando sobre isso. Assusta mesmo. Eu sei que é desse jeito. Mas eu sempre vou continuar com o meu trabalho, eu vou continuar insistindo, porque eu vejo que esse é um movimento que cada vez mais cresce, sabe? Esse movimento da nutrição comportamental, do comer consciente, é uma coisa que hoje em dia é muito forte no exterior. E inclusive eu comprei vários livros em inglês, porque aqui no Brasil a gente quase não acha livros sobre esse assunto. No exterior isso já é uma ideia muito forte, que ainda não está sendo adotada aqui, mas é uma tendência mundial mesmo, de fazer as pessoas se conscientizarem sobre a alimentação sem nenhum tipo de terrorismo. Não precisa terrorismo, não precisa ficar contando caloria, restringindo alimentos, cortando alimentos da alimentação. Não é essa a questão. Dá para comer de tudo. O negócio é não comer tudo que está na sua frente, porque isso também não é saudável, né? É não ser o 8 nem o 80. O negócio é ficar ali no limbo. É você saber que você pode comer de tudo, mas o que importa é como você come, quanto você come, o quanto você come também. Mas isso, quem mede é você. Só você pode saber disso. Ninguém mais pode falar, pode fazer isso por você. Então, é muito importante. Se vocês estão interessadas nisso, eu quero dar os parabéns para vocês, porque esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ter esse reconhecimento. Depois, vocês só vão deslanchar, tá certo? Isso.
Bom, gente, é isso então. Depois eu vou marcar nossa próxima live, que eu já vou começar na semana que vem. Um esquenta pra minha semana Comer Sem Culpa. Então, se você quer participar da minha semana Comer Sem Culpa, vai ser do dia 1 ao dia 7 de fevereiro. Vai ser 100% online e gratuita. No dia 8, eu vou abrir inscrições para minha turma do meu programa Fit Family, mas ainda que você não queira fazer parte do meu programa, não tem problema, tá? Pode participar da semana Comer Sem Culpa, que vai ser gratuita, vai ser super bacana, todos vocês podem e devem participar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vai ser uma chance também da gente ter um contato mais de perto, vai ter grupo no Facebook, então se você quer fazer parte, se você quer participar, vai no meu perfil do Instagram e se inscreva, tá bom? Que aí vocês vão recebendo por e-mail todas as informações. E é isso, gente. Um beijão pra vocês. Boa noite.